Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor esteja com você. Uma alegria, um privilégio, um prazer estarmos juntos outra vez aqui no canal para mais um resumo da nossa revista, da nossa lição da EBD, e iniciamos aí a nossa jornada pelo livro do profeta Isaías, profeta messiânico, e hoje nós vamos à lição de número 2, que traz como título a visão e o chamado de Isaías. Aproveito a oportunidade para pedir a você que está nos assistindo, se ainda não inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, acione o sininho para receber as notificações e deixe logo aquele like abençoador que valoriza bastante o trabalho que nós fazemos para o reino de Deus. Os objetivos da lição são os seguintes: compreender a visão celestial de Isaías e a importância da santidade e reverência a Deus. Reconhecer o impacto da purificação de Isaías e sua prontidão para responder ao chamado divino. E número 3, refletir sobre o chamado missionário, valorizando a resposta voluntária ao serviço de Deus. São objetivos que serão alcançados após a leitura a exposição dessa lição. Para começar a aula, você pode chamar a sua classe, a igreja, o grupo de irmãos a quem você está ministrando, chamá-los a refletir sobre esta pergunta aqui, ó. Você tem um chamamento de Deus que tem atravessado os anos? Como é que acontece o chamamento de Deus? De que maneira Deus fala? A quem Ele fala? Qual é o propósito desse chamamento? E a grande questão aqui é você perguntar aos seus alunos se eles, ao longo dessa jornada de fé que eles têm, que difere de pessoa para pessoa, em termos de tempo, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, nesse percurso de tempo, você recebeu algum chamamento específico de Deus para fazer algo na sua obra e no seu reino, enquanto você peregrina aqui nessa terra? Esta é a pergunta. E por outro lado, você tem que questionar de que maneira você tem reagido a esse chamado. Você atendeu? Você protelou? Você está aguardando alguma coisa? Quando eu casar? Quando eu me formar? Quando eu passar na faculdade? Quando eu conseguir a minha independência financeira? E nós ficamos colocando essas condicionantes, e vamos adiando, protelando um chamamento que Deus nos deu, É uma forma interessante de você começar a exposição desta lição. Então vamos lá. O textual está em Isaías 6,8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, no caso Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática é dizer assim: reconhecer a santidade de Deus nos leva a uma postura de reverência e disponibilidade para cumprir o seu chamado. O crente não adentra a presença de Deus, ele não vem ao Evangelho, ao reino de Deus, simplesmente com a finalidade de ser um mero espectador, participante de cultos, celebrações e movimentos. Isso é muito importante. Mas o cristão, acima de tudo, ele é chamado para ser uma testemunha. Uma testemunha é mais do que um admirador, é mais do que ser um fã de alguém ou de uma causa. Um testemunha é aquele que bota a mão na massa, que é alcançado por uma mensagem, ele parte para o campo missionário, seja de que forma for, para compartilhar aquilo com outras pessoas. Isso tem a ver com
chamamento, vocação, convocação, palavra do Senhor a alguém que Ele quer usar para fazer alguma coisa. Tá certo? Então vamos lá. A introdução. Isaías 6 é uma memória pessoal do próprio profeta Isaías. Introdutoriamente consideremos isso aqui. Ele próprio está fazendo uma análise pessoal da visão. Isaías 6:1 pode datar de 740 a.C., que é o fim do reinado do rei Uzias, um soberano que por 50 anos, mais ou menos, governou o reino de Judá. É no ano da morte desse soberano, desse rei Uzias, que Isaías tem a visão que ele relata aqui no capítulo 6 do seu livro. Não há como afirmar, isso aqui é muito importante, viu, irmão? Não há como afirmar que a visão de Isaías ocorreu no início do seu chamamento profético, ou a confirmação de um chamamento anterior. Foi exatamente o que eu falei ali para começar a aula, entendeu? Quando a gente lê o livro do profeta Isaías, essa visão aqui do capítulo 6, nós somos assim encaminhados a pensar que essa visão marca o chamamento de Isaías. Mas não significa dizer que Deus chamou Isaías exatamente aí nesse ponto. Ele pode ter tido um chamamento anterior, muito tempo antes, em algum momento diferente, em alguma circunstância completamente diversa dessa visão aqui. Mas o tempo passou e a visão do capítulo 6 pode ser um rechamamento, se podemos falar assim, né? É uma reiteração de algo que ele já tinha recebido no sentido anterior. Isso é muito comum com os grandes nomes da Bíblia. Por exemplo, Pedro, ele foi chamado. Jesus conheceu Pedro e chamou a Pedro. Olha, farei de ti um pescador de homem, tal, tal. Mas você vai observar que após a ressurreição de Cristo, ele é recomissionado. Lá em João 21, se você ler, você vai perceber ali que Jesus ele reitera na vida de Pedro um chamamento anterior, que ele tinha feito lá atrás, lá no início do colégio apostólico. Então isso pode ter acontecido com Isaías. Não é uma afirmação absoluta, mas é uma grande possibilidade. É preciso ter atenção a isso. Então, nós a mesma coisa. Às vezes a gente recebe um chamamento com 12 anos, vamos dar cumprimento àquilo com 20. E assim por diante, né? A gente pode até fazer aqui, irmãos, um paralelo entre Pedro e Isaías, já que nós citamos a questão de Pedro, né? Olha só, Pedro, o seu chamamento, não é? A confirmação da chamada e o revestimento de poder. Ele é chamado lá na proa do barco, farei de você um pescador de homem. Esse chamamento é confirmado após Pedro ter negado Jesus e Jesus ter encontrado com ele os demais lá na Galileia e ter falado a ele, olha, apacenta as minhas ovelhas. Essa é o chamamento de novo, né? A confirmação, o reacender de um propósito anterior. E também o revestimento de poder. Pedro é revestido de poder de Deus para cumprir esse chamamento apostólico no dia de Pentecostes. Ele recebeu o poder do Espírito Santo, como os demais receberam. Ali, eles foram revertidos. Para quê? Para cumprir. Jesus falou, né? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles foram revestidos. Isso aconteceu com Pedro. Com Isaías, você pode fazer um paralelo. O chamamento dele, em algum momento, ele frequentava o templo. Tanto que essa visão que ele relata aqui, ela aconteceu onde? No templo de Jerusalém. Então ele era um frequentador ali. Isaías já era um crente. Ele já era um adorador ali. Em que estado espiritual ele estava?
A gente não sabe. No momento da visão, ele confessou pecados, mas a gente não sabe lá no início da sua trajetória de fé. Mas Deus pode ter dado um chamado a ele que ele protelou. É uma possibilidade. Segundo lugar, a confirmação da vida do chamado é a visão do capítulo 6. Quando ele recebe todo aquele impacto espiritual com a presença da glória, da majestade de Deus, e ali ele recebe a confirmação do chamamento. Em terceiro lugar, o revestimento. Pedro foi revestido de poder no dia de Pentecostes. Isaías, no momento que o serafim vem voando na direção dele, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirava do altar com uma tenaz. Tenaz é uma espécie de tesoura que você pega o carvão em brasa para não se queimar. Aquilo chama-se tenaz. É uma tesoura, né? Para se proteger de não se queimar. E o serafim voa na direção dele e fala: olha, eis que ela te tocou nos teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ali, Isaías recebe uma unção de poder especial, uma marca, para dar início ao seu ministério profético. Do mesmo modo em que Pedro e os demais foram revestidos de poder no dia de Pentecostes para dar início à sua carreira proposta apostólica. É um paralelo interessante para você fazer. E finalizando aqui essa introdução, é interessante a gente chamar a atenção do expositor para o seguinte: Isaías, ele afirma na sua visão, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E por aí vai, não é? A pergunta, irmão, que se faz é o seguinte: Isaías diz que ele viu o Senhor, mas ele viu mesmo? E se viu, como viu? Como isso procedeu? Por que eu estou colocando essa reflexão aqui para os expositores? Porque lá no Novo Testamento, tem uma referência, lá em, eu creio que é João 23, está escrito o seguinte, que ninguém jamais viu a Deus. Se o Novo Testamento diz que ninguém jamais viu a Deus, como é que Isaías, lá no Primeiro Testamento, diz: eu vi o Senhor? Moisés viu pelas costas. E por aí vai. Como é que a gente pode entender? Existe uma contradição aí? Isaías não foi verdadeiro ao dizer que viu? Moisés viu pelas costas e o Novo Testamento diz que ninguém jamais viu o Senhor? Isso aqui cabe uma reflexão à parte, mas importante para quem está expondo um texto canônico, um texto sagrado. A questão é o seguinte, irmãos, ninguém jamais viu a Deus. Isto é verdade? É porque nós poderíamos entender da seguinte forma: ninguém jamais viu a Deus na forma como Ele é. Nenhum de nós sabemos como é que Deus é. Nós sabemos que Ele é uma pessoa, nós sabemos que Ele fala, nós sabemos que Ele anda, nós sabemos que Ele se alegra, nós sabemos que Ele se entristece, nós sabemos que Ele tem mão, nós sabemos que Ele tem pé, nós sabemos que Ele tem voz, nós sabemos que Ele tem olho e uma série de coisas, não é? Mas isso, na teologia, tem um nome, que é preciso a gente ficar atento. Que nome se dá a tudo isso? Chama-se antropomorfismo. O que é antropomorfismo na teologia? É você dar a divindade, aplicar a Deus, aos seres espirituais, características que são puramente humanas. E qual é a finalidade disso? É simples.
para que nós possamos entender a linguagem, compreender a palavra, a profecia, o que está sendo dito a respeito de Deus. Essa palavra para nós, seres humanos, tem que vir na nossa linguagem, de uma forma que a nossa mente, que o nosso coração alcance. Então é por isso que se usa antropomorfismo. A Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Mas será se Deus aí tem uma orelha assim mesmo, né? Igual a minha, igual a sua? Uma mão com essas unhas aqui, será se é isso mesmo? A gente não sabe a forma de Deus. Mas o antropomorfismo nos dá essa capacidade de entender essa linguagem. Nós não sabemos como Deus é, mas as aparições, a forma como ele se manifestou aos mortais, no caso de Isaías aqui, se aplica o antropomorfismo. Existe uma outra palavra também chamada teofania. O que é teofania? Teofania é a materialização do sagrado. É quando algo vem para a nossa visão, para a nossa linguagem, como uma forma de manifestação de algo sagrado. Quer ver um exemplo? A sarça ardente. A sarça ardia e não se consumia. E o Moisés ouviu uma voz chamando pelo nome dele. E ele pergunta: quem está falando aí? Aí a voz responde: aqui é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Deus dos teus pais. Entendeu, irmão? E aí aquele diálogo entre Deus, a divindade, materializada ali numa forma de uma sarça que ardia. Ali não estava o retrato exato de Deus, mas era uma manifestação. A nuvem no deserto, a coluna de fogo, são outros exemplos de teofania. Mas existe teofania mais expressa, no caso daqueles homens que apareceram para falar com Abraão, e até comeram com ele. Isso é teofania. Quando o sagrado toma a forma humana, no sentido de cumprir uma missão, um propósito. Por exemplo, quando o anjo Gabriel chegou com Maria, ele fez o quê? Ele apareceu a ela. Ela olhou e viu o quê? Viu um personagem falando, com asa, voando e tudo mais. Aquilo é uma teofania. É a materialização de uma coisa sagrada. Para usar uma linguagem que o destinatário, que somos nós, possamos entender. Mas a forma de Deus, como ele é mesmo, nós não sabemos. Mas nós temos uma pista que nos conduz para o seguinte: a Bíblia diz que Jesus vai voltar, haverá o arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, e quando nós adentrarmos nas regiões celestiais, nós vamos receber um corpo semelhante ao de Cristo. Isso chama-se escatologia, é a doutrina das últimas coisas. Mas essas verdades têm relação com aquilo que eu estou falando aqui. Entendeu? Nós vamos receber um corpo semelhante ao dele. Em outras palavras, nós vamos entrar numa dimensão pareada a dele. Entendeu? Pareada a dele. E a Bíblia é enfática. O apóstolo disse: assim como ele é, nós o veremos. Então, quando é que o crente, a igreja, os peregrinos da fé, vão ter a visão exata de qual é a forma de Deus? Só quando nós chegarmos lá. Isso a eternidade nos reserva. Que Deus abençoe e vamos à exposição dos tópicos conforme está proposto aqui. E tópico de número 1, visão de Deus. O item 1, visão de Deus. Eu já falei sobre essa questão de possibilidade de ver a Deus, deu exemplo, e o item 1 vem: as vestes enchiam o templo. Aí vem o texto:
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas, as abas de suas vestes enchiam o templo. O que é que nós temos aqui? Uma visão. A visão qual era? Deus sentado num trono, como se fosse o quê? Isaías via a imagem de um soberano oriental do seu tempo. Um imperador sentado num trono, como um Deus, né? E ali se expandia toda a glória do seu reino. Essa é a visão que Isaías tem. Uma imagem que lhe foi mostrada, né? Um antropomorfismo. O sagrado sendo visto numa linguagem humana. E aí, as orlas do seu manto enchiam o templo, isso fala de quê? Da realeza, da majestade e da autoridade real de Deus. A figura que Isaías via, aquele esplendor, manifestava a realeza, a majestade e a autoridade real de Deus. O trono pode referir-se à Arca da Aliança, onde se manifestava a glória Shekinah. O que Isaías via era uma manifestação de glória. E ele não podia ter dúvida que aquele ser que ele enxergava na sua visão era a imagem do Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, naquela circunstância, naquele propósito. Tá certo? Então, olha só. O altar do incenso significa a oração. Antes de entrar no Santo dos Santos, o sacerdote acendia o altar do incenso. Ele entrava no tabernáculo e acendia o altar do incenso. O incenso era empurrado junto ao véu que separa o Santo dos Santos do lugar santo. Tinha aquela separação, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Uma parede, uma cortina separava ali. Então o sacerdote acendia o incenso e empurrava entre o véu, junto ao véu, né? E a oração é que nos coloca diante de Deus. O incenso aqui simboliza a oração, entendeu? Então a oração nos coloca diante de Deus. Isso é uma aplicação aqui para você entender o altar do incenso que existia no templo, que existia também no tabernáculo, ok? O item de número 2, os serafins. Os serafins. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. O que é que nós temos aqui? Os serafins, eles são seres angelicais que declaram a santidade de Deus e sua glória. Eles cantam isso, né? Cobria o rosto. Por que cobria o rosto? Eles não se achavam dignos diante da santidade de Yahvé, do Senhor Todo-Poderoso, né? E cobria os pés no sentido de reverência. Isso aqui, irmãos, tem uma aplicação muito importante para nós. Faça essa aplicação na sua classe. Os serafins, quando se manifestavam naquela visão de Isaías, eles cobriam o rosto e cobriam os pés. Por que cobriam o rosto? Reconhecendo ali a presença da glória de Deus. E cobria os pés como um ato de reverência. Você está entendendo? Agora, qual é o significado disso? Isso é muito importante. O significado disso é que os serafins, apesar de seres espirituais que habitam na presença de Deus continuamente, de maneira ininterrupta, eternamente, eles estão sempre lá, faz parte do dia a dia de um querubim, de um serafim, no caso aqui, estar na presença de Deus e ver essa glória de perto, ao vivo e a cores, como a gente fala na nossa língua aqui.
E o que é mais importante disso, que apesar disso tudo, dessa intimidade, dessa proximidade, desse privilégio de ver essa glória dessa forma, esses seres angelicais, espirituais, eles nunca se acostumam com a presença de Deus. Eu estou falando no sentido de você acostumar, no sentido da presença de Deus, da glória de Deus, da manifestação da presença do Senhor, virar uma rotina para nós, até o momento que isso nem mexe mais conosco. Tem gente até na igreja que se sente mais assim atiçado quando alguém fala que está vendo um anjo, do que quando alguém fala que Jesus está aqui. A gente fala, olha, Jesus está aqui entre nós. Alguns dão glória a Deus, né? Outros se manifestam. Tem uns que ficam apáticos. Mas se chegar alguém e diz, olha, tem um anjo aqui, aí o irmão acende logo os olhos, entendeu? Cadê? Eu quero ver. Pessoas que se acostumam com a presença de Deus no sentido de entrar numa vida cristã rotineira. Nós não podemos correr esse perigo. Os serafins aqui, eles nos dão essa grande lição. No meu modo de ver, esta é a aplicação deste tópico aqui na prática para nós. Que cada um de nós, crentes, ovelhas e pastores, tenhamos uma vida com Deus de forma que nós nunca venhamos a nos acostumar com a presença dele, para que essa presença em determinado momento não nos cause mais nenhuma ação. Os serafins, cada vez que eles entravam na presença de Deus, eles eram impactados com essa glória. Então, para nós, que cada culto, cada celebração, cada devocional, cada momento de oração, a gente viva novas experiências e possamos nos sentir em um rio de glória na presença de um Deus cuja glória nunca cessa. É muito maravilhoso isso, ok? Vamos em frente, o item de número 3. Santo, 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 3 vezes, né? Aí vem o texto. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aqui, o comentarista traz, santo, a expressão hebraica para santo é kadosh, que quer dizer algo separado, sagrado, né? Santidade é um atributo de Deus. E isso é muito importante. E a aplicação aqui desse item qual é? É que Isaías, ele está diante de um Deus santo. Extremamente santo. Tanto que ele é santo extremamente que os serafins falam 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Talvez aqui uma referência à Trindade, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas santo também no sentido de 3 vezes, no sentido de plenitude. Plenamente santo. Esse Deus Todo-Poderoso. E essa santidade é um atributo peculiar de Deus. Agora tem uma coisa importante aqui, irmãos, para aplicação. É possível alcançar a santidade de Deus? Ser santo igual a Ele? A Bíblia nos dá uma exortação nesse sentido. Sede santos como o vosso Deus é santo. É possível isso? Talvez não seja. Nessa dimensão que nós estamos vivendo aqui não é possível. Mas é um objetivo a ser alcançado. É algo a ser perseguido. Quando diz assim, sede santo como o vosso Deus, porque Ele é santo, a Bíblia está nos dizendo que isso tem que ser um alvo, tem que ser um propósito da minha vida. Cada dia na minha jornada de fé, eu me aproximar de Deus a ponto de me parecer com Ele. Quanto mais e mais. Agora é claro que eu nunca serei, você nunca será, nunca seremos santo como Ele é. Mas nós podemos experimentar um pouco dessa santidade. É nesse sentido que a Bíblia está falando aqui. Vamos ao segundo tópico, visão de si mesmo. Primeiro tratou da visão de Deus, que Isaías vê aqui, né,
o templo, os serafins, a declaração de santidade, e agora Isaías tem uma visão de si mesmo. Após ter uma visão sobre Deus, acerca de Deus, da sua glória, da sua presença, dos seus atributos, daquilo que ele é, mesmo que numa linguagem figurada, vamos dizer assim, agora Isaías ele tem uma visão de si mesmo. E o primeiro item diz assim: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. A proximidade com a santidade de Deus nos faz enxergar os próprios pecados, certo? Ai significa juízo iminente. Isaías se sentia indigno de poder ter tão poderosa visão. Ai de mim, porque eu estou perdido. Ele olha para si e vê a sua incapacidade, a sua impossibilidade, a sua pecaminosidade, entendeu? A sua materialidade. Ele vê tudo isso e ele olha para a grandeza da visão que lhe está sendo mostrada e ele se sente o quê? Um nada. É por isso que ele usa a palavra, ai de mim, eu vou perecer, eu vou ser até castigado aqui, porque eu não sou digno de estar vendo isso tudo. Qual é a prática disso aqui? A aplicação que você pode fazer com a sua classe? É essa aqui, olha. A proximidade de Deus nos faz enxergar os nossos próprios pecados. Essa é a aplicação. O item 2 é um desdobramento. Os meus olhos viram o Senhor. Ele se acha indigno porque ele viu o Senhor. Agora, olha só. O texto diz assim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O soberano da visão, Isaías via uma imagem do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Então, diante da glória de Deus, Isaías pode ver a sua condição espiritual. É por isso que isso aqui é uma visão de si mesmo, tá certo? Então, irmãos, diante da glória de Deus, Isaías pode ver a sua condição espiritual. Quanto mais perto de Deus, mais nos sentimos pecadores. Essa é a aplicação, entendeu? Tem uma frase, vou dizer para você, olha, eu falo sempre isso em ministrações, quando eu estou falando dessa temática, diz assim, olha, compartilhe isso com seus alunos. Quanto mais me aproximo de Deus, mais sinto que sou pecador. Quanto mais distante de Deus, mais santo e puro eu acho que sou. Ou bonzinho. Eu vou repetir para você, olha. Quanto mais perto de Deus estou, mais sinto que sou pecador. Quanto mais longe, mais bonzinho eu acho que sou. Isso é uma grande realidade. Quando é que o crente, quando é que o homem, o ser humano, seja lá quem for, percebe a sua condição pecaminosa? Ele se convence o quanto ele é pecador. Quando ele se depara com a presença de Deus, com a grandiosidade, com a soberania, com a profundidade da glória do Senhor, quando ele se defronta com isso tudo, ele enxerga o quanto ele é minúsculo, o quanto ele não é nada, entendeu? Mesmo um homem santo e consagrado a Deus, um crente dedicado, ele se sente impuro diante da santidade de Deus, dada o grau elevadíssimo, inacessível, incompreensível à mente e ao coração humano. Essa glória, ela não pode ser descrita, entendeu? Com palavras humanas. A glória de Deus, ela é semelhante ao amor de Deus, que o apóstolo Paulo diz que você não pode medir, não pode calcular, nem o comprimento, nem a altura, nem a largura e nem a profundidade do amor de Deus. E a glória de Deus é semelhante a isso aí.
não há palavras, entendeu? Então você pode até ser uma pessoa consagrada, ter dons espirituais e viver uma vida com Deus, mas se você comparar a sua justiça, aquilo que você tem de bom, com a santidade, com a glória de Deus, você vai se sentir impuro, devido à grandiosidade dessa glória. Agora você imagina um pecador mergulhado no pecado, na mentira, no mundo aí. É um trapo de imundícia, como o texto sagrado traz, não é? É nesse sentido aí. Então, quanto mais perto de Deus eu chego, mais percebo a minha insuficiência, mais percebo que eu sou um pecador carente. Quanto mais distante dele, mais arrogante eu fico, pensando que bonzinho sou e que até tenho virtudes. É preciso cuidado. O item 3 diz assim: lábios purificados pela brasa. Aí vem o texto: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Aqui é um marco na visão de Isaías. Essa brasa teria saído do altar dos holocaustos. Tinha 2 tipos de altares lá onde se fazia sacrifício: o altar do incenso e o altar dos holocaustos. Segundo os estudiosos mais abalizados, essa brasa que o anjo tira, ela saiu do altar do holocausto, do sacrifício, não é? O altar teria saído do altar dos holocaustos após sermos tocados pela chama purificadora de Deus. Não seremos mais os mesmos. A vida de Isaías mudou. O altar do holocausto indica que todo ato pecaminoso deveria ser punido. Na tipologia do tabernáculo, o altar do holocausto representa a cruz de Cristo, aonde os nossos pecados foram cravados. Segundo a profecia de Isaías, ele diz lá no capítulo 53, né? Vamos chegar lá. Quem deu crédito à nossa pregação? A nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. A gente olhou para ele e não havia nenhuma beleza nele para que nós o desejássemos. Ele era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, experimentado nos trabalhos, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. É o efeito da cruz. A cruz de Cristo, que traz a cura, paga o preço, promove a redenção, a filiação na família de Deus e o transformar criatura em filhos, herdeiros das promessas de Deus. Então, o altar do holocausto representa essa cruz, onde os pecados são confrontados. Quando o anjo serafim, ele tira uma brasa do altar do holocausto e toca nos lábios de Isaías, ele estava o quê? Promovendo a purificação. É uma simbologia, mas é um resultado prático. A vida dele mudou, não é? O anjo que diz: olha, ela te tocou, perdoado foi o teu pecado, foi tirada a tua iniquidade. Ou seja, o quê? Uma transformação espiritual na vida de alguém que ia dar início a uma carreira profética. Isso é muito maravilhoso. Lição maravilhosa. O que você está achando? Domingo promete, não é? Então vamos em frente para finalizar o terceiro tópico da lição, o chamado de Isaías. Primeiro, ele tem uma visão a respeito de Deus. Segundo, ele tem uma visão a respeito de si mesmo. E agora, após esses 2 processos tão importantes na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ele recebe o chamado. Diz assim, olha, o item 1, ouvir a voz do Senhor. Não foi antes, mas sim depois, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim. Certo? Então, ouvi a voz do Senhor. O chamado de Isaías se deu após um verdadeiro encontro com Deus. Ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus, a vida transformada por Deus, é uma condição sine qua non, ou seja, extremamente necessária para que alguém possa firmar pactos, alianças, para desempenhar missões específicas no reino de Deus. Como é que eu e você vamos propagar um reino se nele não estamos inseridos? Se esse reino não faz parte de nós e nós dele? É impossível, não é? É impossível. Se bem que tem gente aí pregando sobre Deus e o seu reino sem fazer parte desse reino. São os falsos profetas. Tratado na lição passada. Vamos em frente. No encontro com Deus, Isaías entendeu a sua limitação diante da santidade e grandeza de Deus. Aquilo que nós falamos no item anterior. No item anterior. Quanto mais você se aproxima da divindade, da glória desse ser transcendental, poderoso e divino, mais você enxerga as suas mazelas, o seu eu, o seu pecado, as suas transgressões. Quando entendemos a nossa total dependência de Deus, Deus nos reveste de humildade e capacidade para exercer o chamamento. Isaías começou bem, por quê? Ele começou se vendo como alguém completamente incapaz, carente, mas que o Deus que apareceu para ele nessa visão o investiu de uma autoridade, de um poder e o comissionou lá na frente para cumprir uma missão. Então ele começa o seu ministério dependendo de Deus. E isso é uma característica que deve se aplicar a todos nós. Enquanto professores da IBD, ministradores, expositores da palavra, pastores de igreja, a nossa missão é uma missão árdua, espiritual acima de tudo. E Deus conta com as nossas habilidades, é claro que elas são importantes. Se você é formado em teologia, se você é um pesquisador, se você tem formação em outras áreas do conhecimento, tudo isso vai somar no seu desempenho como um expositor da palavra de Deus. Mas, acima de tudo, o chamado divino, a marca divina e a dependência divina tem que estar presente nesse pacote. E é isso que a gente vê aqui. Item 2. Quem enviarei? É um desdobramento. Vem assim, olha. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está à procura de alguém que possa fazer a sua obra. Isso é praxe, né? A gente ouvir entre nós. Isaías se ofereceu voluntariamente, isso está em queda hoje, né? Às vezes a gente convida o irmão, vamos fazer tal coisa, quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que o senhor vai me dar? O que a igreja vai me oferecer? Está mais ou menos assim, não é? Mas Isaías, ele se demonstrou voluntário. O campo missionário de Isaías era Judá, uma nação rebelde. Aqui tem um ponto interessante. A quem enviarei? Isaías tinha plena consciência que Deus o estava chamando para aquela missão. Enfrentar o reino de Judá, aquela nação rebelde, entendeu? Que estava virando as costas para Deus, e um rei mais ou menos, um rei que buscava Deus, demora um rei profano, mundano, pagão, idólatra, e aí isso sucedendo o poder no reino de Judá. E a nação decaindo, sucumbindo e mergulhando em crise moral, econômica, espiritual e de toda sorte. Esse era o campo missionário de Isaías. E Deus pergunta, a quem enviarei? Quem está disposto a enfrentar esse quadro, essa obra? Né? E aí Isaías se prontifica. Esse é o mesmo desafio para nós hoje, irmão. Qual é a chamada que você tem? Pergunte para os seus alunos, que vocação você tem? Você quer fazer o que no reino de Deus? Não importa. Você pode ser um pregador de rua ou um missionário transcultural. Você vai enfrentar lutas, tem um preço a ser pago, tem toda uma situação que você vai enfrentar, entendeu? Humilhação, rebeldia, até agressão, ameaça.
pela obra, que você está fazendo. Você está entendendo? Então, mas é o chamamento. Deus continua bradando: a quem enviarei? As necessidades da obra de Deus está aí. A seara é sempre grande, os trabalhadores sempre são poucos, mas a voz de Deus está ecoando: a quem enviarei? Nós estamos começando o ano 2025, né? É uma oportunidade para eu e você nos colocarmos diante de Deus, Senhor, falando: Senhor, eu quero ser mais útil ao teu reino do que eu fui no ano passado. É uma proposta interessante. E para finalizar, vem a resposta do grande profeta messiânico: envia-me a mim, não é? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de sua unção especial, Isaías não tinha condições de dizer: eis-me aqui. Isso é um ponto, né, debatido lá no início da exposição. A prontidão de Isaías, o atendimento de Isaías ao chamado de Deus, é resultado desse impacto espiritual que ele sofreu, né? A visão, tudo que ele viu, e o serafim voando na direção dele, o toque divino nos seus lábios como uma brasa viva, representando ali a unção e a graça de Deus sobre ele. Depois disso tudo, desse revestimento espiritual, que eu comparei ao Pentecoste, no caso dos apóstolos, Pedro e seus companheiros, depois desse fato, desse processo, a Isaías se sentiu, não é, livre para dizer: não, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a grande lição aqui, irmãos? Preparação é a chave para qualquer missão, porque combina o esforço humano com a ação divina. Só a ação divina, só com a ação divina eu posso fazer a obra de Deus? Não. Só com os meus esforços, as minhas habilidades eu posso fazer a obra de Deus? Não. Tem que haver um casamento entre eu, o meu querer, a minha disponibilidade, as minhas habilidades, a minha disposição e essa capacitação divina que ocorreu na vida de Isaías. Isso é uma necessidade de todos nós. Após essa experiência, nós partimos. É Deus que nos dá a capacidade, mas não sem as mãos humanas, alguém escreveu, não é? As mãos humanas são importantes. Deus, em que sentido? Nós somos instrumentos que Deus usa para fazer a sua obra. Deus poderia fazer a sua obra direto? Poderia, mas ele se utiliza de nós. Isso é um privilégio. Nós somos morada de Deus, chamados por Deus, instrumento de Deus, e estamos a serviço do reino de Deus, para a glória de Deus. Ok? Então, homens que se destacaram para uma obra específica, o comentarista da lição aqui ele traz, né? Paulo, Lutero, Gunnar Wingre, Frida, Sarah e Daniel Berg, Billy Graham, entre outros. Estude a história desses personagens. Você vai ver que eles tiveram uma experiência de revestimento de poder e que eles aceitaram a comissão de partir para o mundo e levar a palavra de Deus. Nós, por exemplo, assembleianos, somos fruto direto da ousadia e da fidelidade e da bênção de Deus na vida de Daniel Berg e Gunnar Wingre. É maravilhosa a história desses dois personagens. A Assembleia de Deus no Brasil hoje é fruto dessa saga missionária, dolorosa, preço alto, pago, vidas ceifadas, muito sangue derramado por amor a essa causa. Que Deus te abençoe e que você e eu possamos valorizar o nosso chamado, né? A aplicação geral da lição. Olha só, as experiências espirituais que Deus nos concede visam preparar-nos. Preparação é a palavra-chave aqui. Para responder com alegria e disposição o seu chamamento missionário, motivando-nos a uma vida frutífera. Qual será a sua resposta? Excelente essa aplicação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e deixe o seu like aí, faça o seu comentário, diga de que cidade você está falando. Um abraço grandioso aos irmãos de Manacapuru, de Tefé, no Amazonas, de Itacoatiara.
pastor lá de Taquatiara, nos mandou uma mensagem. No próximo vídeo a gente vai falar o nome dos irmãos aí e mandando uma lembrança para cada um deles. Obrigado por fazer parte desse canal. Eu queria pedir para você que divulgasse nos grupos da sua igreja esses vídeos para pessoas que amam a exposição da palavra de Deus. Vamos alcançar o Brasil e o mundo com essas mensagens. Um grande abraço à minha irmã Eliana aí em Portugal, aí em Lisboa. Deus te abençoe, toda a sua casa, toda a sua família. E a gente vai torcer para que no próximo domingo essa lição seja uma grande bênção. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço nessa noite, nesse momento, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Recebe a minha gratidão, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu te agradeço por tudo, nos inspira cada dia a sermos instrumento na tua mão para abençoar a vida de outras pessoas. Agora e para sempre nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Edmar Santos, da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.